Olá, bom dia a todas as mulheres abençoadas do grupo Roda de Mulheres e de todos os grupos em que eu participo dos estudos, da psicanálise, da terapia. Sejam bem-vindas e todas vocês que estão chegando, bom dia. Vai lá, convida uma amiga sua, convide alguém que está precisando ouvir, aprender, crescer e me fazer crescer, porque a cada dúvida sua eu tenho que pesquisar mais, então eu tenho que procurar a resposta. Para quê? Para que a gente possa crescer juntas. Então hoje mais um dia, mais uma pílula no mês de fevereiro, mais uma pílula este mês de fevereiro. Eu estou trazendo aqui várias palavras, bom dia Aninha, que vem a nos preencher de dentro para fora, que vem a nos ensinar a crescer, que vem a nos ensinar a crescer de dentro para fora, a nos fortalecer por dentro no mundo, bom dia, no mundo em que querem apenas nos lançar pedra. Nesse mundo de hoje em dia, onde tudo é competição, tudo vira adversidade, todos eles são competidores. Então, neste mundo em que a gente vive hoje, é muito importante nós nos conhecermos por dentro. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã e terapeuta sistêmica, e eu estou aqui para te servir. Então hoje nós vamos para mais uma pílula do mês de fevereiro, mas antes, como sempre, vamos lá ouvir o nosso louvor para esse início de semana, para esta segunda-feira. Olha, abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Como precisamos de paz. Amém. Receba esse louvor no seu coração para esta semana que se inicia. Seja uma semana de paz. Que o Senhor te abençoe. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te abençoe, que seja uma semana abençoada, próspera e feliz na presença de Deus e na presença de todos aqueles que estão em sua volta. Que seja uma semana de paz, que seja uma semana da bênção do Senhor, que enriquece e com ela não acrescenta dores. Você sabia? Lá em Provérbios está escrito isso, a bênção de Deus. Como que eu sei que eu estou na bênção, Andréia? A bênção de Deus enriquece, não, com ela não traz dores. E o enriquecimento aqui é o enriquecimento de paz interior. A gente entende que a gente está no equilíbrio quando sabemos que Deus está no controle. Então tudo aquilo que vem desordenado, causando dor, causando angústia, nós temos que orar mais, interceder mais. Por quê? Porque tem algo trazendo muita dor. Então tudo que traz dor nos tira do equilíbrio. E a dor tem pressa, como diz a Tina Cohen, a dor tem pressa. Como diz o médico do meu filho uma vez para nós, a dor tem pressa. É preciso que quando alguém disser para você assim, olha, eu tenho dor, que a gente corra, que a gente socorra. Então que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de alívio. E Andréia, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre frustração e vulnerabilidade. Frustração e vulnerabilidade. Diz para mim,
Como é que você fica quando todos os seus planos são frustrados? Como você fica quando nada daquilo que você planejou, projetou, está dando certo? Como fica o seu coração e seus sentimentos? Como fica as suas emoções quando tudo que você projetou, você deu o seu melhor, você fez tudo aquilo que podia fazer, mas seus planos foram frustrados? Não aconteceu como você queria. Nada, no final, nada ocorreu como você queria. Como é que você age quando nada sai do jeito que você planejou? Sabia que o nosso corpo, ele é formado por trilhões de células, todas elas trabalhando para que o nosso corpo funcione equilibradamente. Para que o nosso corpo funcione saudavelmente. As células, elas se unem, elas se reúnem para que o nosso corpo haja em concordância, concorrentemente, né? Todas as células trabalhando juntos. Para quê? Para que o nosso corpo não morra, para que não seja frustrada a esperança da vida. Então, o nosso próprio corpo, ele é inteligente, ele trabalha. Mas muitas das vezes, mesmo o nosso corpo trabalhando, algum órgão fica doente. Algum órgão necessita de uma atenção maior. E é muitas das vezes quando a pessoa faz tudo para a sua saúde. Caminha, vida saudável, tudo certo. Mas, de repente, aparece ali uma doença. E parece que todos os planos dessa pessoa são frustrados. Porque ela acredita que fez de tudo, caminhou, comida saudável, remédio, médico, plano, exames. Mas, de repente, é frustrado por uma notícia de que você está com uma doença. O seu corpo tem uma enfermidade. É como se todos os nossos planos e projetos caíssem. Nós recebemos uma notícia de frustração. E tudo aquilo que a gente planejou é frustrado. E a frustração, se não cuidarmos do tempo da frustração, se não cuidarmos desse tempo onde a frustração chega em nossas vidas, o que ocorre? Ocorre que nós podemos ceder ao desejo de esconder dentro de uma bolha. Se nós não soubermos entender o tempo da frustração, nós tendemos a esconder dentro da ostra. Bom dia, Giovana. Nós tendemos a querer esconder dentro de uma ostra, sabe a pérola que fica guardadinha ali? Então, o tempo da frustração, se nós não compreendermos que de repente os nossos planos foram frustrados, mas é preciso entender que é preciso seguir adiante, mesmo quando os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas metas são frustradas. Bom dia. Nós temos que seguir em frente. Não podemos esconder dentro da ostra. Dentro da ostra existe uma grande pérola. E essa pérola, ela quer surgir. Mas se essa ostra, no tempo da frustração, se fecha, essa pérola não vai nascer. Essa pérola não vai se formar. Essa pérola que eu e que você carregamos dentro de nós vai secar. Então é preciso que a gente entenda o tempo da frustração. É preciso entender o tempo da frustração. O tempo da frustração muitas das vezes vai trabalhar em nós a vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fragilidade. Vulnerabilidade é você saber se expor nesse tempo de dor e de aflição. A vulnerabilidade é eu entender quando tudo está dando errado na minha volta e ainda assim eu persisto. Ainda assim eu prossigo. Vulnerabilidade não é fragilidade.
Vulnerabilidade não é fragilidade. A fragilidade é eu me fragilizar por tudo, é eu encontrar um culpado por tudo, é eu pensar que o meu plano frustrou porque alguém, um terceiro, o A, o B, o C, sempre alguém foi culpado porque os meus planos, mas foram meus planos. Não foram os planos do outro, foram os meus planos que foram frustrados. E ainda assim, às vezes, a gente realmente fez tudo que era para fazer. Mas, de repente, as coisas não saem como a gente planejou. E me diz agora, como é que você age quando tudo não sai do seu jeito? Como você se comporta? Como você funciona? Como as suas emoções ficam diante da frustração? Como eu fico? Olha, ser vulnerável é o estado de ter sido atingido ou ferido no seu ser e no seu agir. O ser vulnerável é entender que você realmente foi ferido. Realmente você foi atacado e foi ferido. Imagine-se numa guerra e você é ferido. É entender que você foi ferido e não tem como esconder. Mas não é se fragilizar e mostrar para todo mundo aquela flecha em você e não tomar a atitude de agir diante da frustração. O seu plano foi frustrado. O seu projeto foi frustrado. Mas você não foi frustrado. Você tem com certeza uma nova ideia, um novo plano, um novo processo dentro de você, para que possa fazer com que tudo dê certo da próxima vez. Para que você construa um novo caminho, novos degraus, novos projetos, recomece do zero. Recomeçar nem sempre é fácil, eu sempre digo aqui. O começar, a gente começa naquele primeiro amor, tudo vai dar certo e eu tô cheia de esperança. Esse é o começar, é o começo, é o primeiro amor. Que maravilha! De repente tudo é frustrado. Eu perco tudo. E eu tenho que recomeçar. E o recomeçar eu trago as informações. O recomeçar eu trago as informações antigas de tudo aquilo. Então já tem lá no meu DNA marcado informações de que isso não dá certo. Então muitas das vezes a frustração, ela vai nos fazer agir como uma criança. Quem já viu uma criança frustrada? No supermercado esses dias eu vi uma criancinha frustrada porque o pai não comprou o ovo de Páscoa, né? Já falei aqui, eu acho. Os supermercados já estão cheios de ovos de Páscoa. E o pai saiu de mão dada com aquela criança, chorando e chorando, porque papai, eu quero o ovo de Páscoa. E o pai, na sua postura adulta, olhando para frente, caminhando, e a criança chorando do seu lado, birra. Então, será que quando nada sai, né, do nosso jeito, a gente se fecha como a ostra e a gente não permite que a nossa pérola nasça? O tempo da frustração pode nos fazer esconder dentro dessa concha. E aí a nossa pérola, o nosso sonho, ele não vai nascer porque fomos frustrados. E aí, como criança, agimos de que maneira? Fazendo birra. Ah, se não foi do meu jeito, agora eu não quero mais. Ninguém vem bater na minha porta. Não me liga, não me chama, não fale comigo. Agimos como criança? Será que saímos batendo todas as portas porque foi frustrado o nosso sonho? Porque aquilo que nós projetamos não aconteceu? Será? Como que nós agimos diante da frustração? Nós nos hiperfragilizamos, nos hipersensibilizamos, culpamos a tudo e a todos e não tomamos uma atitude. O ser vulnerável é você entender que você realmente foi atingido. E a partir do momento que você foi atingido, nós temos que tomar uma ação. Se não tomarmos uma ação, nós sentaremos naquele sofá do conforto. Aliás, nós sentaremos naquele sofá que eu sempre te digo, o sofá do desconforto.
E esse sofá do desconforto é o sofá mental, aquele que faz a gente ficar murmurando, pensando, meditando. Sabia que meditação é tudo aquilo que você pensa? E pensamento é ensaio da ação. Se eu só estou pensando pensamentos de murmuração, o que vai acontecer na minha volta serão frutos do meu pensamento. Então é preciso saber como que nós estamos lidando diante da frustração. Não deu certo. Não deu certo. Tudo que você projetou não deu certo. Nós estamos sendo vulneráveis. Estamos entendendo que fomos atingidos. E que precisamos assim, então, dar um novo passo. Dar um novo passo em direção ao próximo. Recomeçar. Ou nós estamos como aquela criança mimada. Porque eu já repito aqui, quem não aceita a frustração são crianças birrentas. São crianças manhentas. São crianças mimadas. E a vida não vai te mimar. A vida não é sua mãe. A vida ela é sua treinadora. A vida não é seu pai. A vida ela é o seu treinador. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes os nossos pais, eles vêm nos salvar daquilo que nós devemos aprender. Então, quando eu digo que nós, no tempo da frustração, nós não podemos agir como crianças birrentas. E como, André, que um adulto age, então, no tempo da frustração? Ele serve mesmo frustrado. Ele age mesmo frustrado. Ele é vulnerável, ele sabe que está ali ferido, mas ele sabe que não pode parar. Quem já sabe, o conforto, ele é um sinalizador da dor, sabia? Por quanto tempo, olha, eu fico sentada nessa cadeira aqui e por vários momentos eu tenho que me arrumar. Porque começa a doer as minhas costas, a minha perna dói, eu tenho que tirar ela do posição. Então, muitas das vezes, esse lugar confortável que você tá, vai te trazer muita dor ali na frente. Quem já ficou muito sentado por muito tempo numa posição só, e na hora que foi movimentar, doeu o joelho, doeu o pé, doeu as costas. Então, se tá muito confortável, preste atenção no seu entorno, aí em sua volta, porque muitas das vezes esse conforto que está nesse momento nos fazendo não nos movimentar, vai nos causar dor. O movimento também causa dor, mas o movimento ele causa a dor do crescimento. O conforto, ele causa a dor da paralisia. Eu fico parado, o meu sangue para, eu sento com as pernas cruzadas, o meu sangue para ali, e aí, quando eu vou levantar, dói. Por quê? Porque por muito tempo eu impedi o sangue de fluir livremente sobre a minha perna. Então eu estou desgastando o meu corpo, a minha saúde. Mas o movimento, a academia, por exemplo, vai nos causar dor também, sem crescimento. Mas o crescimento do movimento, a dor do movimento é o crescimento. Os músculos fortalecidos. Então nós temos que aprender a nos fortalecer. Nos fortalecer no tempo da frustração. É não nos esconder dentro da concha. É não nos esconder dentro do quarto. Mais uma vez eu estou falando de esconderijo. Porque todas as vezes que nós nos escondemos, nós paramos de viver. A cada dia que a gente não viveu um dia menos sem eu ter sido eu, sem você ter sido você. Então é preciso sair, entender o tempo da frustração e viver ainda assim com a dor. Apesar da dor, continue vivendo. Apesar de que seus planos nada deram certo, continue vivendo, continue caminhando. Não sente nesse sofá mental do desconforto. Não fique imaginando como deu, por que não deu, o que deu e o que não deu certo. Projete um novo plano, planeje uma nova viagem. Bata em outra porta. Às vezes estamos insistindo numa porta que não se abre e é preciso bater em outra porta. Depois você volta novamente para abrir nessa porta, mas se a porta não está abrindo, mude, vá para outra porta. Tenho certeza que tem uma porta aberta para você.
Mas às vezes insistimos numa porta e aquela porta ainda não está aberta. E quem insiste em querer aquilo sem parar? A criança. A criança, o estado infantil nosso, o nosso estado infantil nos faz estar birrento. O nosso estado infantil não aceita o não como resposta. É a criança que não aceita o não como resposta. O não faz parte da vida. Quem já ouviu dizer que o não a gente sempre tem? Nós temos que correr atrás do sim. O não, é certo que a gente já tem. Mas temos que correr atrás do sim. O adulto busca o sim, mas de maneira saudável. De maneira saudável. O desprezo é um estado infantil. Sabe quando eu desprezo o outro? Ah, não vou olhar, não vou conversar. Estado infantil. Então, no tempo da frustração, eu acho que o outro foi culpado do que não aconteceu na minha vida. Eu faço birra. Eu desprezo. É uma arma do infantil. É uma arma de quem ainda está na criança interior. Eu faço silêncio. Quantas vezes nós vimos que a criança não conversa quando ela está com raiva? Ela faz até um beijo. A criança, ela faz até um beicinho, ou um beição mesmo, né? A criança faz um beicinho ou um beição quando a sua vontade não é atendida. Então, quantas das vezes nós também, no tempo da frustração, mergulhamos nessa criança e fazemos beiço, ao invés de falar novas palavras, projetar novos planos, fazer novos planos. O adulto, no tempo da frustração, ele resolve da maneira correta, conversando, tomando as decisões que precisam ser tomadas. Nem sempre a decisão que a gente vai tomar vai ser a certa, talvez seremos frustrados novamente, mas o adulto, ele toma uma decisão. O adulto, ele parte para o diálogo. O adulto, ele parte para a conversa. Mas o adulto não faz birra de querer que as coisas sejam da forma que ele quer. O adulto sabe compreender que as coisas são da maneira que elas devem ser, para aquele momento, para aquele propósito. Então, o adulto resolve. O adulto conversa. O adulto, ainda que a cara dele esteja queimando de vergonha, ele não se esconde. Ele vai resolver o que é para ser resolvido, mas não para que a sua vontade seja feita. O reizinho mandou que seja feita a tua vontade, como a criança infantil. Se tudo começar a acontecer da minha maneira, alguma coisa está errada. Quando só algo de alguém, numa relação, se só um consegue as coisas, é porque é o infantil. Ele está manipulando. E a manipulação não é uma coisa boa num relacionamento, seja ele de trabalho, seja ele um relacionamento social, seja ele um relacionamento de casal. Se só um manda. Porque até o líder de uma empresa, ele expõe ali o seu projeto para ver, porque ele sabe que ali no corpo, né, que são os seus funcionários, ele sabe que nem sempre ali da maneira que ele quer vai funcionar. Eu atendo muitas mulheres que são chefes em suas empresas. E ela diz que no papel é uma coisa, mas lá na hora da prática, tudo se transforma. Então, muitas das vezes, nós podemos até ter aqui no papel, olha, como eu tenho aqui no caderno tudo escrito. Mas acredite ou não, a hora que eu começo a falar para vocês, as palavras mudam. Porque na prática é diferente. Essa primeira informação que eu recebi aqui foi a primeira. Essa que eu estou passando para vocês já é uma informação refinada, porque eu já ouvi ela. Então, muitas das vezes, voltando lá para a frustração, como agimos diante da frustração? Como uma criança birrenta
que não conseguiu o que quer, mas quer, que quer, que quer. Eu caio, eu bato os pés no chão e é do meu jeito. E lá na frente, nós vamos pagar o preço do meu jeito. Talvez hoje, as coisas acontecendo da maneira que eu quero, que a minha vontade está sendo atendida, talvez hoje está sendo bom. Mas lá na frente, a hora dos pontos nós, sabe quando você faz aquele ponto cruz? Lá no final, se não tiver certo, tem que se desmanchar tudo. Então, quantas vezes nós temos que voltar atrás e falar, eu bati o pé, eu não perguntei para ninguém, eu queria que fosse do meu jeito. E eu não estou dizendo perguntar para alguém no sentido de você ser aceita ou aprovada por alguém, não. Eu digo em um projeto que envolva mais pessoas sobre a sua vida. É você que toma as suas atitudes. Então, muitas das vezes nós acreditamos que fizemos tudo. E de repente nossos planos foram frustrados. Devemos tomar um novo posicionamento. Devemos tomar uma nova posição e iniciar novamente tudo de novo. Nós não podemos, hoje vai ser essa palavra, não se esconda dentro da ostra por vingança. Porque é a sua pérola que não vai nascer. Já que não fez do meu jeito, agora também eu não ajudo em nada, não faço nada, não vou fazer. E aí nós escondemos dentro da ostra por vingança. E de repente, a nossa pérola é que não vai nascer. Então, em tempos de frustração, é preciso engolir o orgulho e amadurecer. Porque o orgulho também, ele é da infância, da criança, que não conseguiu o que queria e ficou bravo e jogou tudo e rasgou o caderno. Então, o orgulho, é preciso engolir o orgulho no tempo da frustração, porque senão vamos sucumbir, vamos nos esconder, vamos nos envergonhar, e a frustração, ela faz parte da vida. A frustração em nós vai gerar vulnerabilidade, que é o quê? Eu entender que eu fui ferida. É eu entender que eu fui afetada, que eu fui atingida por algo que eu não queria ter sido atingido. Então agora é tomar novo posicionamento diante da frustração. As nossas emoções, a nossa alma, ela sempre quer expressar a verdade de quem nós somos. A nossa alma em todo tempo, ela quer expressar quem nós somos. E a nossa alma, ela tem uma necessidade de inclusão. A nossa alma, ela tem a necessidade de estar incluída num grupo. Quantas vezes na adolescência nós erramos porque queremos fazer parte daquele grupo. Não queremos ser frustrados. Bom dia, Duda. Nós não queremos passar pelo processo da frustração. Nós não queremos perder nada, nós queremos abraçar tudo. Mas a nossa alma, por quê? Porque a nossa alma, ela tem essa necessidade de estar incluída, de fazer parte de um time, de fazer parte ali de um clube. A nossa alma tem essa necessidade de estar incluída em um meio. A nossa alma faz tudo para ser aceita e não excluída. E quando a frustração chega, a nossa alma muitas das vezes pensa que está sendo excluída. E aí o que a gente faz, como eu estou dizendo, o que a criança ferida faz quando o tempo da frustração chega? Esconde dentro da ostra. E assim a pérola que é você não pode nascer. Então no tempo da frustração, assuma o seu posicionamento maduro. Engula o orgulho e amadureça. O tempo da frustração chega para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Nós em si mesmos somos fortes, mas quando chega esse tempo da frustração, nós temos a nos abalar por tudo aquilo que vão falar. Nós nem nos abalamos por aquilo que está dentro de nós. Nós abalamos porque o que o outro vai falar de mim. Pouco importa o que o outro vai falar neste momento. Importa que você seja fortalecida.
Importa que você erga a cabeça novamente, entenda que foi atingido, o seu plano não deu certo, você foi atingido, mas você é adulta, vai se levantar e tudo vai dar certo. E novamente você vai se levantar e as coisas vão dar certo, porque o tempo da frustração é necessário nas nossas vidas. É necessário o tempo da frustração para que a gente possa gerar vulnerabilidade, entender que fomos atingidos sim, mas que podemos recomeçar novamente. Como eu digo, vulnerabilidade não é hiperfragilidade. Não é você se sentir a dodói. Não é você procurar um lugar do conforto que lá na frente você vai se arrepender por ter esperado 2, 4, 10 anos e não ter agido naquilo que era para você fazer. Então, se o seu plano se esse plano presente foi frustrado, coloque em prática o seu novo plano. Mas não se esconda dentro da ostra, não pare, continue. Então, ser vulnerável não é ser frágil. Ser vulnerável não é já que nada deu certo para mim, então eu vou lá servir o outro, eu vou lá ficar à mercê do outro, eu vou lá ser escravo novamente. Não. É você colocar o seu plano novamente em prática. Não deu certo hoje, não deu certo dessa forma, mas vai dar certo. Se você tomar a postura adulta e parar com a birra, e parar com o desprezo, e parar com a vingança, e parar com a competitividade, e assumir quem você é e continuar, mesmo no tempo da frustração. No tempo da frustração, não pare. Entenda que você foi atingido. Algo que você não queria aconteceu. Mas você vai continuar. Você vai continuar, você vai prevalecer, você vai permanecer. Porque é preciso permanecer no tempo da frustração. Como eu digo, nós temos essa necessidade de fazer parte de um time. A alma tem essa necessidade de ser acolhida, de ser amada, de ser abraçada. Nós temos essa necessidade, mas às vezes nossos planos são frustrados. Ao invés de sermos incluídos, somos excluídos. Somos colocados para fora. Mas é o momento de entender, se fortalecer. Não faça birra, não despreze, não se vingue, mas se coloque na postura madura e adulta. Porque é isso que Deus quer de nós no tempo da frustração. Não tenha medo de ser rejeitado. Seremos rejeitados. Seremos rejeitados. Então não temas a rejeição. Porque faz parte da vida. Seremos rejeitados num momento ou em outro. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutora Diana. Então, não tema ser frustrados. Vamos lá na palavra de Deus? Até agora nós expomos aqui a vulnerabilidade. A frustração que nos traz a esse lugar de vulnerabilidade. Quando nós estamos na postura adulta. Mas não da fragilidade que nos faz esconder dentro da ostra. Fazendo assim com que não nasça, a nossa pérola. Eu quero ler com vocês lá no livro de Lucas 6, o homem da mão ressequida. Este homem, ele não foi frustrado, mas a sua vulnerabilidade, ela foi exposta. Esse homem tinha uma vulnerabilidade, a sua mão era ressequida, então com certeza ele andava com as mãos ali escondidas, para que ninguém visse, mas era impossível, todos sabiam que ele tinha essa mão ressequida. E Jesus diz para esse homem assim, vem e se coloca no meio. Ele incluiu aquilo que diante de todas as pessoas era um defeito, uma limitação. Jesus vai e chama ele para aquele meio e fala assim, vai lá e se coloca no meio, para que todos vejam a sua vulnerabilidade, para que todos vejam que você foi atingido, para que todos vejam que você tem uma sequela, para que todos vejam que você tem um problema, vulnerabilidade. Às vezes, quando nós temos um problema, queremos esconder. Não queremos que ninguém veja. Não queremos que ninguém veja os nossos problemas. Nós queremos nos esconder. E Jesus vai lá e fala para ele, vai lá no meio.
para que todo mundo te veja. Mais uma vez, Jesus colocando alguém no meio. Ele incluiu. Não importa se você tem algum defeito, se você tem alguma limitação, se você tem alguma enfermidade, se coloca no meio, seja incluso. Olha a diferença do nosso Senhor Jesus. Muitas das vezes as nossas frustrações são porque fomos excluídos de um grupo, não fomos aceitos, ficamos frustrados, demos o nosso melhor para aquele momento, não o melhor do outro. Como eu sempre digo aqui, a minha necessidade às vezes não está na capacidade do outro, é a minha necessidade, mas não está na capacidade do outro responder às minhas expectativas. Então Jesus fala para esse homem, vai lá no meio. Ele se colocou num lugar de vulnerabilidade. Ele foi atingido por uma palavra de Jesus que falou, vai lá e se coloca no meio. E este homem vai lá e se coloca no meio mesmo. Então Jesus disse a eles, o que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus colocou aquele homem lá no meio de todo mundo, ele ficou num estado vulnerável na frente de todos. E Jesus pergunta para todos, o que vocês acham? Ele estava ali, ele foi atingido. Aparentemente, estar vulnerável é estar envergonhado, mas não, estar vulnerável é você se colocar num posicionamento de humildade diante de todos que estão em sua volta, mostrando que você tem uma limitação, mostrando que eu tenho uma limitação, mas que eu não vou ter vergonha dessa limitação, porque nesse momento eu preciso de ajuda. Ser vulnerável é entender que nesse momento você precisa de ajuda. E Jesus, ele restaurou a mão daquele homem diante de todas as pessoas. Então, estar vulnerável é você entender que todos vão ver que você está precisando de ajuda. Vão entender que você está passando por um processo doloroso. E na frustração, muitas das vezes, queremos esconder, queremos dizer que está tudo bem. Quantas vezes passamos por um momento de frustração e fingimos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Nós estamos escondendo, não estamos agindo, não estamos sendo vulneráveis, não estamos mostrando a nossa dor. E em alguns momentos teremos que mostrar a nossa dor, principalmente quando os nossos planos foram frustrados. Porque não tem como fingir que o plano não foi frustrado. Todos lá na volta deste homem com a mão ressequida, viam que a mão deste homem era ressequida. E ele foi exposto ali diante de todos, com a sua limitação, vulnerabilidade. Mas ele se colocou à disposição, mesmo sabendo. Ele não sabia o que Jesus poderia pedir, falar, o que as outras pessoas poderiam dizer. Mas ele se colocou no meio. Jesus incluiu este homem. Então, no tempo da frustração, não se exclua, não se esconda, não entre dentro da ostra e faça com que a sua pérola seque, mas no tempo da frustração, seja vulnerável, se exponha para Deus, se exponha para aqueles que realmente podem te ajudar naquele momento. Mas o momento aqui, olha, de frustração, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Deus é aquele que no tempo da frustração, é no tempo onde nada está dando certo na sua vida, tudo está dando errado, eu fui excluído, ninguém quer saber de mim, todos os meus planos deram errado, nada aconteceu da forma que eu queria. Deus é aquele que quer ainda assim ouvir dos seus lábios louvor e gratidão. Ainda que os seus planos foram frustrados, Deus quer ouvir dos seus lábios gratidão.
Deus não quer que você faça birra. A birra não alcança o coração de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, no tempo da frustração, não adianta ficar irado, rasgar tudo. Vou gritar, vou rasgar. Coloca o travesseiro no rosto. Não. No tempo da frustração, Deus está dizendo que Ele faz os seus pés como o da corça. E Ele te faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Acima dessa frustração. Acima desse problema. Deus faz com que no tempo da frustração, no tempo da dor, no tempo onde nada está frutificando, Ele faz você olhar pelo alto. Porque Deus olha do alto e Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Então, no tempo da frustração, Deus te faz ver do alto. No tempo da frustração, Deus te faz ver andar altaneiramente. Ele te faz como Ele, olhar do alto, como num mapa, e entender o que precisa ser feito naquele momento. Ele faz os seus pés como o da corça. Ele faz os seus pés agirem, movimento. Como eu disse, sai desse sofá da alimentação, sai desse sofá do conforto, porque o conforto vai gerar dor ali na frente. Se você ficar sentada meia hora de uma forma só, na hora de se levantar vai doer. Não importa a sua idade, vai doer. Você impediu o seu corpo de se movimentar, você não movimentou. Então, sai desse sofá do conforto. Porque Deus, no tempo da frustração, Ele vai fazer, Ele será a sua fortaleza. Ele fará com os seus pés sejam como o da corça. Ele vai te fazer sair rápido desse lugar. Ele vai te fazer andar altaneiramente. Visão do alto. É uma visão do alto. Quando a gente... Sabe o que é ver do alto? Ver do alto é você imaginar a situação. Você se imagina dentro da situação. E esse andar altaneiramente, essa visão do alto, é você fechar os olhos e dar 2 passos para trás. E olhar a situação de fora. Quantas vezes eu que sou psicanalista, eu atendo alguém, mas eu não posso influenciar no subconsciente da pessoa. Eu não posso dizer para a pessoa o que a pessoa tem que fazer. A própria pessoa tem que descobrir por si só. Porque se eu abrir, será como abrir o casulo de alguém. Então eu não posso falar para a pessoa, é aqui o seu problema. Mesmo porque se a mentalidade dela não estiver preparada para aquela resposta, de nada vai adiantar. Será como lançar pérola aos porcos. A pessoa não vai compreender. Então eu tenho que esperar o momento certo de ir tirando as casquinhas para que a pessoa entenda onde está o problema. Então muitas das vezes é isso. É você olhar de fora. Você mesmo ser o seu próprio mentor. Dê 2 passos atrás. Retroceda em alguns momentos. No momento da frustração, retroceda, mas não esconda. Porque Deus será a sua fortaleza. Ele te fará com os pés como o da corça. No tempo da fraqueza, no tempo da frustração, Deus vai te fazer sair correndo daí. E muita gente entra na fragilidade, entra na concha, mas porque não lê a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que no tempo da frustração, Deus fará os seus pés como o da corça. E vai te fazer andar sobre, altaneiramente. Visão do alto. Imagine você uma situação fora, como eu estava dizendo agora mesmo. Você já viu quando alguém vai se abrir com você e você vê que o problema nem é tudo aquilo. Não é tudo aquilo. A pessoa está fantasiando demais. Ela se frustrou porque algo não saiu da forma que ela queria. Ela entra ali, né, no seu modo infantil, no seu modo criança, no seu modo Mario, né, lá do videogame, no seu modo Peppa, e não entra no adulto. É importante no tempo da frustração você ver se você está no adulto, porque olha aqui, o adulto se movimenta. O adulto, Deus faz os pés deles como o da corça. O adulto não fica parado. O adulto não encontra um sofá e fica ali imaginando que deu, que não deu certo. Não.
O adulto, ele recebe os pés como da corça. Ele vai, ele se movimenta, ele faz. No tempo da frustração, embora ele saiba que foi ferido, ele não se fragiliza. Mas ele se movimenta. Então, quando somos adultos, no tempo da frustração, teremos que tomar as nossas atitudes adultas. Criança, tempo de criança. Jovem, tempo de jovem. Adulto, tempo de adulto. Idoso, tempo de idoso. Então é preciso reconhecer os seus tempos e as suas estações no tempo da frustração. É muito diferente a frustração de uma criança e a frustração de um adulto. A frustração da criança que queria lá no supermercado, na loja de brinquedo, e ela não pôde receber porque um adulto não tinha o dinheiro para comprar aquele presente. E é preciso aquele adulto saber se colocar no posicionamento de adulto. Olhar essa criança de cima para baixo e entender que ela é uma criança e que não vai compreender a mentalidade de um adulto. Mas que ele terá que saber educar aquela criança também, naquele momento da frustração, e ensinar aquela criança que nem tudo é na hora que a gente quer. E isso eu estou falando de uma criança de verdade. Agora tem muitos adultos que agem como uma criança. No tempo da frustração. Fazem birra, fazem silêncio, fazem desprezo, se vingam, entram na competitividade doentia, que está adoecendo as pessoas. Você tem que dar o seu melhor, você tem que fazer o seu melhor, porque naquilo que você faz, você deve se propor em ser o melhor. Mas não para competir, para ser melhor do que o outro, mas porque você sabe que o seu propósito, a sua missão, é isso que você faz. Então você tem que fazer, sim, o seu melhor. Mas não sondar pelo buraquinho da porta para ver o que o outro está fazendo e fazer melhor. É fazer o seu melhor que você recebe. É estudar, é escrever. É honrar as pessoas que passam noites a fundo estudando para te dar, às vezes, uma resposta em 2 minutos, em 20 minutos de sessão. Mas essa pessoa estudou anos para poder chegar onde precisa chegar. Então é honrar também as pessoas. Então nós temos que aprender que a frustração pode mexer sim com a nossa emoção. A frustração, ela vai mexer muito com o nosso ego. Cuidado com o seu ego. Cuidado com o egoísmo. Cuidado com o ego no tempo da frustração. Porque às vezes o plano foi frustrado pelo próprio Deus. Mas nós queremos provar a todo custo que nós estamos certos. Então é preciso entender o tempo da frustração, entender que nós temos que ser vulneráveis. Como eu disse, ser vulnerável é entender que você foi atingido, mas que precisa tomar uma atitude. Olha, sabe por que é ser vulnerável? Sabe por que eu digo frustração e vulnerabilidade? Quando eu sofro uma frustração, eu fico vulnerável porque todos sabem. Quando a gente vê uma pessoa em estado de vulnerabilidade, a gente vê que a pessoa está naquele estado de vulnerabilidade. Não tem como esconder, não tem como esconder. E quando a gente tenta esconder, a gente começa a se machucar de dentro para fora. Então que a gente não venha esconder no tempo da frustração, esconder a nossa vulnerabilidade, mas que a gente venha se expor como aquele homem com a mão mirrada. Jesus expôs ele lá no meio de todos. Todos viram que ele tinha a mão mirrada. Para quê? Para que ele pudesse receber o milagre. Então, muitas das vezes, para nós recebermos o nosso milagre, vamos ter que nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E ainda assim, quando nada der certo, lá como no livro de Abacuque, nada deu certo, Deus, Ele vai fazer os seus pés como da corça. No tempo da frustração, não é tempo de acomodação. Tempo de frustração é tempo de seus pés serem como da corça. Saia logo desse lugar. Saia daí. Se movimente. Vai lá.
Lava o seu rosto e começa tudo de novo. Olha altaneiramente, veja do alto. E você vai encontrar uma solução, uma nova solução. E ainda que seja frustrado, se coloque na sua posição de adulta, amadurecida. Saiba falar, conversar, se comunicar na hora certa. Não deixe entulhar os poços. Sabe por quê? Quando a gente deixa a conversa para amanhã, a nossa própria mente vai criando os fantasmas. A nossa própria mente vai criando os obstáculos que nem existem. A nossa mente vai fantasiando ilusões que nem sequer existem. E aquilo começa a se tornar verdade. Como eu disse, 100 vezes que a gente ouve uma certa palavra, aquilo se transforma numa célula, numa verdade dentro de nós. Então, se nós estamos pensando algo a respeito de alguém, sou eu que estou pensando. E se eu penso repetidamente todos os dias, aquilo vai se tornar verdade para mim. Não é a verdade da pessoa. Porque nós não devemos nos importar com o que o outro pensa de nós. Mas nós devemos nos importar com o que Deus pensa de nós e com que aquilo que nós estamos fazendo ao nosso respeito. Porque quando Deus olha para nós, Ele está nos vendo dedicados à nossa obra. Ele está nos vendo com as nossas mãos na nossa obra. Então é preciso aprender a lidar no tempo da frustração. É preciso aprender que no tempo da decepção, aconteceu a decepção? Aconteceu. Foi frustrado? Foi frustrado. Algumas pessoas vão se decepcionar? Vão se decepcionar. Mas vão seguir em frente no tempo da frustração. Vão se decepcionar, vão querer ali, se esconder, mas logo elas vão despertar e vão falar, opa, aqui não é meu lugar não. Algumas pessoas vão passar pelo tempo da frustração, como este homem aqui, Abacuque, ele vai entender que Deus vai fazer o pé dele como das corças e ele vai sair rápido daquele lugar. Ele vai se movimentar rápido, porque ele sabe que aquele lugar ali não é para ele. E muitas das vezes, algumas pessoas no tempo da frustração vai entrar dentro da ostra e a pérola dessa pessoa vai secar. O sonho dessa pessoa vai secar. Qual lugar você se coloca? Qual é o seu posicionamento diante da frustração? Você vai se decepcionar porque realmente você planejou tudo? Vai se esconder por alguns minutos? Vai se introspectar, ficar lá no seu interior? Vai agir depois? Ou você vai ser como essa segunda pessoa que, quando chegar a frustração, bom dia Milene, quando chegar a frustração, você vai entender que a frustração chegou, mas que eu tenho que agir, porque Deus é a minha fortaleza. Ele me faz com pés como das corças no tempo da frustração. Ele me faz olhar do alto e ele não vai me deixar ficar parada. Você vai entender logo que a frustração chegou. Bom dia. Quando a frustração chegou é porque é momento de você agir. Quando nada aconteceu do jeito que você queria, é momento de você agir. Ou você vai agir, vai embirrar, vai fazer silêncio, vai fazer voto de silêncio com o próximo, que não deve haver, né? Vai emburrar, vai desprezar o próximo e não vai agir, vai se esconder dentro da ostra e vai fazer com que o seu sonho se seque. Qual é você nesses três grupos? Qual sou eu nesses três grupos? Nós temos que estar sempre perguntando. Porque muitas das vezes a frustração, ela vai querer te plantar nesse lugar confortável aí, da dor. Hoje vai ser um sofá. Amanhã vai ser uma dor na perna. Depois de amanhã vai ser alguns quilos a mais. Só porque o meu sonho foi frustrado e eu parei. E eu não me movimentei mais. Eu agi como criança. Então é preciso entender que às vezes a frustração vai querer nos plantar nesse lugar. Nesse lugar que não é o nosso lugar. Então no tempo da frustração,
sabe? Ainda que você se decepcione, seja do grupo da decepção, se decepcione, mas haja rápido, saia logo desse lugar. O segundo grupo forte é a frustração chegou, opa, Deus está me dando pés de costas, vou sair rápido daqui. E esse terceiro grupo, que faz da frustração o seu lugar de desconforto e fica ali se alimentando de todo mal, culpando um, culpando o outro e não se movimentando. Então, para todo mundo que ficou aqui comigo até o final, achei que ia ser uma live rápida e acabou sendo um pouco extensa. A vulnerabilidade não é hipersensibilidade. A vulnerabilidade é você entender que você foi atingida sim, por algo que você não esperava, sim, ou talvez até por algo que você esperava, mas é você se posicionar e mostrar que você está vulnerável, que você precisa de ajuda, primeiro de Deus, porque quando você se torna vulnerável para Deus, Ele te dá os pés como da corça, e Ele te faz olhar do alto, Ele te faz ter uma nova perspectiva, Ele te faz ter uma nova percepção desse lugar, desse ambiente, desse plano e desse projeto. Ser vulnerável é do ser humano. Então que a gente aprenda isso. E assim finalizamos a nossa live de hoje. E nós falamos sobre frustração. E envolveu vulnerabilidade, fragilidade e muitas outras coisas que nós devemos desenvolver no tempo da frustração. Apenas não se esconda no momento da frustração. Não se esconda se a pérola já está... A concha só fica fechada até desenvolver aquela pérola para que ela seja exposta ao mundo. Se a pérola já está pronta, já está preparada, não a feche de novo. Porque se você fechar, ela vai secar. E ninguém verá o seu brilho. Então não se importe com as frustrações, elas virão. Momentos de frustração virão em nossas vidas. E teremos que agir. Teremos que nos movimentar. Teremos que ter os pés como os pés das corças. Não nos alimentar de más notícias da frustração, mas sair rápido desse lugar em nome do Senhor Jesus. Antes de finalizar a live, eu quero te convidar a entrar lá no link da minha bio e adquirir um dos meus 2 e-books. São livros digitais, não são livros impressos, são digitais. Você vai lá, você adquire e você me ajuda a espalhar o meu trabalho. Por trás das feridas da alma e o método Chayo. Você vai aprender com esses livros. Você vai aprender e depois você vai lá no meu direct e pergunta aquilo que você deseja perguntar a respeito dele. Em nome de Jesus, então, beijo no coração. Que Deus abençoe a nossa semana. Que ainda que os nossos planos sejam frustrados, a gente entende que a frustração ela é um gatilho para a gente sair correndo como as corças. Que a frustração ela é um gatilho para que a gente olhe a situação por uma nova perspectiva. Se eu estou olhando o lado direito, eu começo a olhar pelo lado esquerdo e eu vejo o que foi que ocorreu. Deus sempre vai te dar uma saída. Deus sempre vai te dar um escape na hora certa. Deus não vai te deixar sozinha, abandonada neste lugar, porque Jesus disse assim: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Se tem alguém que não te abandona, não te deixa, é o Senhor Jesus. Então saiba, Ele está com você, Ele está em você, Ele está no seu coração. Desenvolva essa mente de Cristo. Renove as suas mentes todos os dias. Quer renovar? É preciso renovar. Bom dia, Tina, que alegria te ter aqui. É preciso renovar a mente. É preciso colocar novos pensamentos, novas ideias, novos projetos dentro da nossa mente. É preciso renovar. Quando a gente tem uma carta de motorista, deu 4 anos, temos que renovar, porque não podemos mais dirigir o carro, porque venceu os 4 anos.
mas a nossa mente, muitas das vezes, nós não colocamos novos pensamentos, novas ideias, novos conhecimentos dentro dela. Para quem não conhece a Tina Cohen, curtam ela, vai lá, sigam ela, que é uma mulher sábia, uma mulher que nos ensina a respeito do nosso ser, uma mulher que consegue extrair do nosso nome aquilo que a gente é e aquilo que a gente realmente veio para ser. Então vai lá, siga ela, curta o seu trabalho. E gente, já estamos finalizamos dizendo: renove a sua mente. Não deixe que pensamentos antigos entulhem os seus sonhos de hoje. Shalom. Não deixe que os seus pensamentos antigos entulhem os seus sonhos de hoje. Mas renove a sua mente, porque sempre terá algo novo preparado para você. Então, beijo no coração, sim. Aprendi muito, Tina, com você, renovar a minha mente, a descobrir quem eu sou. Daí eu choro, né? E eu fico emocionada, porque a Tina chegou na minha vida num tempo onde ela fez me descobrir muitas coisas ao meu respeito que eu não sabia. Às vezes coisas, né, que a gente precisa trabalhar, às vezes coisas que a gente não sabia nem que a gente era. Então, gente, é preciso a gente buscar nos conhecer. Se conhecer na sua essência, naquilo que você é, naquilo que você foi chamado para ser, do seu modo de crer, no seu modo de acreditar. Então, sempre busque renovar a sua mente, só não fique paralisado, porque a paralisia nos faz secar. E Deus não te chamou como semente para secar. Deus te chamou como semente para crescer, se tornar uma grande árvore e dar muitos frutos para quem está em sua volta. Então não se permite que a paralisia seque os teus sonhos, mas permita que você seja essa semente que vai se tornar numa grande árvore, em nome de Jesus. Eu sou, está em mim. Gente, beijo no coração, obrigada a todos que ficaram comigo até agora. Até amanhã, em nome de Jesus, e beijo no coração, tchau, tchau, e até amanhã.